verdadeiros pelo presidente Jair Bolsonaro? Eram verdadeiros, como ele diz, ou eram falsos, como diz o governador? Os governadores. De que lado o senhor está? Existiram os repasses, não naquela linha de que foram todos eles para a Covid. Então, existe um pouco de verdade dos dois lados. Os recursos, em sua grande maioria, chegaram aos estados e aos municípios, sim, só que com outras verbas que eram de natureza obrigatória, uns que já existiam como repasses anteriores. Agora, o que nós temos que dizer é que aquilo tudo não foi colocado para a Covid. Isso é muito claro, e isso ficou claro na Carta dos Governadores e está claro para toda a população. Natália? Eu acho que a Natália está travada. Então, eu vou continuar. Os governadores reclamam que o presidente está jogando a responsabilidade nos estados. O senhor acha que há essa questão da responsabilidade está indo para os estados? E qual a sua responsabilidade? Olha, eu entendo que a responsabilidade, na verdade, ela é de estados e municípios. A União, ela é repassadora de recursos. O Ministério da Saúde não contrata médicos, o Ministério da Saúde não contrata técnicos de enfermagem e não faz compras de insumos. Quem faz isso são as secretarias, então, de saúde nos estados. O que nós temos que buscar é uma harmonia entre aquilo que existe entre o Ministério da Saúde e as nossas secretarias estaduais de saúde. E isso, e aí talvez o que estejam buscando a maioria dos nossos colegas governadores, é uma coordenação nacional no enfrentamento da pandemia. Só que essa coordenação nacional, até pelo nosso próprio sistema constitucional, ela não é permitida. Eu gostaria de ver se tivesse sido assumido pelo Ministério da Saúde essa coordenação nacional, se nós não teríamos, de outro lado, uma grita dos governadores querendo as suas autonomias para poder mandar nos seus orçamentos também. Eu não vi em momento nenhum os governadores abrindo mão das suas autonomias no que diz respeito aos recursos que são repassados para que o Ministério da Saúde tomasse conta dessa coordenação nacional. Então, existe aí um embate, na minha visão, do ponto de vista ideológico e até político, o que vem atrapalhando todo esse cenário, de parte a parte, tanto de governadores quanto do presidente da República. Nós precisamos, para resolver realmente o problema da saúde, que é grave, nós precisamos que haja um entendimento para que se tome posturas coerentes de todos os estados com a participação do Ministério da Saúde. Governador, o senhor saiu na frente na questão do lockdown, das restrições à circulação logo no início da pandemia. O senhor foi o primeiro governador, eu acho, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, a determinar medidas restritivas. No entanto, no sábado, o senhor determinou uma série de medidas restritivas e depois voltou atrás 3 ou 4 vezes, publicando 3 novos decretos. Afinal, o porquê isso? O senhor sofreu alguma pressão da base, pressão do Palácio? Por que esses recuos? Não, Thales, você pode ficar tranquilo que eu sou um cidadão, não sei se é porque eu venho da advocacia, mas eu não sou muito sujeito à pressão, não. Eu faço as coisas de acordo, são encaminhados pelos técnicos. Quando nós elaboramos o decreto de restrição de horário, que foi o primeiro decreto, que começaria a vigorar na segunda-feira, havia uma percepção de que não teríamos um agravamento da situação das UTIs. Nós tínhamos ali em torno de 90% a 92% de UTIs ocupadas, com a previsão de abertura de outras UTIs. Ocorre que nos 2 dias seguintes, nós chegamos a 99% de UTIs ocupadas, mesmo com as UTIs que nós abrimos. Para que você tenha ideia, na sexta-feira, nós abrimos 60 novas UTIs no Distrito Federal e em menos de 24 horas, 54 UTIs dessas já estavam ocupadas. E o nosso índice de transmissibilidade, que no início, final do ano, teve ali em torno de 0,79, chegou na sexta-feira a 1,2. Então, isso nos fez modificar o decreto e fazer um decreto de maior agravamento. Só que na virada do dia nós tivemos aí algumas situações de setores que são importantes para que a própria pandemia seja combatida, que trouxeram as reivindicações, nós sentamos à mesa com todos os secretários, aí com um pouco mais de paciência, e fizemos algumas liberações. Nós vamos manter esse decreto já em avaliação
Hoje, por exemplo, nós conseguimos aumentar o número de UTIs na nossa rede, diminuímos o número que ontem estava em torno de 94%. Hoje nós temos 85% de UTIs ocupadas, o que já nos dá uma determinada folga, e nós vamos avaliar dia a dia para que a gente possa liberar as atividades. Esse decreto de restrição é um decreto que nós estamos trabalhando com ele para que ele não se alongue muito no tempo. A sociedade não aguenta muitas restrições, o setor empresarial não aguenta muitas restrições, mas nós temos que pensar na saúde. A pior situação é de estados onde nós vimos ambulâncias paradas com pessoas dentro, sendo entubadas dentro de ambulâncias, e isso nós vimos não só aqui no Brasil, como vimos no mundo todo, como é o caso de Portugal, que é uma cidade que tem determinada quantidade de recursos e tem hospitais, mas nós temos que manter isso em pleno acompanhamento, então essas equipes estão acompanhando diariamente essas questões, porque nós temos uma situação muito importante que tem que ser observada. A nossa capacidade de expansão de leitos de UTI, ela é limitada. Nós estamos num momento em que não existem hospitais de campanha, nós, para montar um hospital de campanha, demoraríamos muito. Então, nós temos condições aqui no Distrito Federal de ampliar, e já está previsto até a próxima semana, mais 220 leitos de UTI, o que dentro da normalidade, mantendo os atendimentos que nós temos hoje, nós reduziríamos em torno de 70% a 75% da capacidade de atendimento. Então, nós estamos aí trabalhando para que as coisas deem certo. Agora, Brasília é uma cidade que tem algumas peculiaridades que precisam ser observadas. Primeiro, uma população bastante rica, uma população que viajou pelo Brasil todo, se divertiu e voltou para cá agora após o período de férias e do carnaval. Nós tivemos aqui, ao longo dessas últimas 2 semanas, com a abertura do Congresso Nacional, a presença de inúmeros prefeitos municipais, deputados estaduais, buscando recursos junto à Comissão de Orçamento. E nós tivemos aqui também um agravamento da crise aqui no nosso entorno de Goiás. São várias cidades que nós temos aqui, que são dependentes do Distrito Federal do ponto de vista da saúde e que tiveram um aumento muito grande no número de Covid, que chegou na semana passada, só para que você tenha ideia, a 25% dos nossos leitos ocupados por pessoas que não eram de Brasília. Então, esse conjunto levou a essa restrição que nós fizemos e a esse agravamento da crise no âmbito do Distrito Federal. Natália? A Natália continua. O senhor comentou isso agora, né? Hospitais de campanha, um principal argumento que o senhor utilizou para o lockdown, né, para esse novo decreto aqui no Distrito Federal, foi a ocupação de 98% dos leitos aqui no DF, né? E ao fim do ano, o senhor mandou interromper as atividades de campanha, dos 2 hospitais de campanha, né? Inclusive o hospital de campanha de Ceilândia teve um atraso de meses para a entrega da Manoa e ele já teve as atividades interrompidas. Apesar dessa informação está equivocada. O hospital de campanha da Ceilândia está funcionando plenamente, inclusive com criação de leitos. Natália, o seu som está muito ruim. Está difícil entender o que você perguntou. 2 coisas. Como você está tendo muito problema com som, quando fizer a pergunta, faz o mais curta possível para não ter problema com som. Eu vou fazer uma pergunta, quando você voltar com o som, a gente... Governador, o senhor falou aí da questão do entorno de Brasília, que são municípios, em geral, ligados a Goiás. Alguns são de Minas Gerais, mas, em geral, Goiás. O senhor acabou tendo um atrito com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, e ele foi à televisão, inclusive, chamar o senhor de corrupto. Como é que ficou essa questão do atrito entre vocês? Vocês estão rompidos? Eu nunca tive um bom relacionamento com o Caiado. Eu acho que ele tem os seus problemas até psiquiátricos, eu acho que ele deve cuidar desse assunto, mas a grande realidade em relação ao entorno aqui da cidade de Goiás é que ele não dá atenção devida. Para que você tenha uma ideia, ele tem um hospital aqui no lado, em Águas Lindas, e está faltando 12% para a conclusão, e ele já tem 2 anos de governo e não conseguiu concluir o hospital, mesmo com a pandemia. Então, são 2,5 milhões de habitantes na região do entorno, que todos são atendidos no Distrito Federal, porque ele não tem capacidade de atendimento. Então, ao invés de estar falando essas asneiras que ele fala sempre, que tem oportunidade, ele deveria cuidar de trabalhar e cuidar da população de Goiás, que está abandonada.
Vocês vão se encontrar hoje lá com a Tulira. Como é que vai ser esse encontro? Eu não tenho nenhum problema, eu trato isso no campo político. Eu quero que ele trabalhe e resolva o problema dele. No campo pessoal, para mim, ele é uma excelente pessoa, ele que pode encontrar comigo em qualquer lugar, que está muito tranquilo. No campo da política, no campo administrativo, eu vou continuar dizendo que ele é um incompetente. Quer dizer, não há risco de sair no braço os dois, não. Isso não é. Se precisar sair, eu espero que não. Vem cá, governador. Houve um protesto grande hoje, pela manhã, com incêndio, com pneus lá em perto de Taguatinga, na BR-070, e também ontem teve protesto, e nesses protestos foram vistos muitos daqueles bolsonaristas, aliados do presidente Bolsonaro, que participaram das manifestações do Bolsonaro contra... O senhor acha que, de certa maneira, a postura do presidente não acaba incentivando esse tipo de protesto contra as medidas de combate à vacinação, ao Covid? Olha, eu tenho certeza que elas não ajudam em nada, entendeu? É uma postura do presidente que eu respeito, é a postura dele de negar a existência do vírus, da doença, dos efeitos econômicos desse vírus na nossa sociedade, mas eu sou obrigado a respeitar, o presidente da República tem essa postura. Eu tenho uma postura de tentar aliar o que é a saúde da população ao setor econômico. Então, eu procuro fazer o fechamento e calculo tudo isso, de acordo com o índice de transmissão e a quantidade de leitos. Eu tenho que atender a minha população, não posso deixar ela abandonada. Agora, que existem e que essas manifestações, e aí nós já detectamos através da inteligência das nossas polícias, e isso está sendo investigado, vai ser apurado e os inquéritos serão abertos, que são pessoas que não estão ali legitimamente, não são empresários, não são trabalhadores, são pessoas remuneradas, pessoas que estão trabalhando exatamente para tentar inviabilizar medidas que estão sendo adotadas da melhor forma possível para poder garantir a integridade das famílias e da sociedade do Distrito Federal. Isso foi notado tanto no manifesto de ontem, aqui na porta do Palácio do Buriti, quanto do manifesto inadmissível que fizeram na porta da minha casa no domingo, e ali eu achei um grande desrespeito, que a minha família não tem nada a ver com o que está acontecendo na política e na saúde do Distrito Federal, mas já foram identificados diversos desses bolsonaristas, alguns parlamentares que têm essa postura também, todos eles apoiando esse manifesto, sem que isso tivesse um cunho de se preocupar com a saúde da população ou mesmo com os empregos na cidade. Mas, dentro do limite democrático, eu sou de respeitar, eu venho de uma origem que é da Ordem dos Advogados do Brasil, em que nós temos o dever de respeitar a manifestação como um dever legítimo da Constituição Federal. Agora, sabemos que tem pessoas infiltradas que estão trabalhando de modo a causar tumulto, de causar realmente a instabilidade, mas isso não vai chegar aqui no Distrito Federal. Hoje já foram feitas algumas enquetes em alguns órgãos de imprensa aqui da nossa cidade, onde apontam que eu tenho 70% de aprovação da população do Distrito Federal para as medidas que foram adotadas, colocando como corretas. Eu acho que nós deveríamos ter um olhar, Thales, exatamente para aqueles que vêm violando a legislação, que vêm violando o regramento sanitário, que estão fazendo aglomerações, e essa turma está fazendo aglomerações, festas clandestinas, bares e restaurantes lotados, pessoas que não estão respeitando as regras sanitárias e que está levando a um índice de transmissão muito grande do Covid e que vai levar a um esgotamento do sistema de saúde. E há medidas mais restritivas. Deveriam estar, nesse momento, apoiando as medidas tomadas e tentando com que a gente retornasse à normalidade das atividades o mais rápido possível. O senhor falou que a Natália apareceu aí. Natália, quer fazer uma pergunta? Quero sim. Governador, desculpa os problemas técnicos aqui da internet. Aproveitando essa deixa que o senhor falou justamente das festas, né? Pessoas que têm infringindo aí as normas que o GDF colocou para a prevenção do novo coronavírus, o senhor foi visto por algumas oportunidades sem utilizar a máscara, que entre os decretos que o GDF publicou, né, há um ano que a gente está enfrentando essa pandemia, a máscara foi a única que não foi flexível, né? Ela é obrigatória desde o início da pandemia aqui no DF. E, além disso, além dessa falta do uso de máscaras que o senhor já foi visto, o senhor também, nesse período, chegou a dar almoços, alguns eventos em sua residência, das quais as fotos circularam depois.
e o senhor e seus convidados estavam abraçados, sem o distanciamento social, sem o uso da máscara. O senhor, que tem sido rígido, como a gente falou, né, foi um dos primeiros governadores a tomar as rédeas lá no início da pandemia, não deveria, e é governador da capital do Brasil, não deveria dar esse exemplo à população? Olha, eu tenho buscado dar o exemplo. Em alguns momentos eu acho que todos cometem algum tipo de erro e a gente pede perdão por esses erros. Mas nos encontros que eu tive lá em casa, como foi aquele caso do ministro Pazuello, eram pouquíssimas pessoas, o ministro demorou pouquíssimo tempo, e são encontros sociais com poucas pessoas que estão, e cada um se cuidando, tirando as máscaras como se tiram no restaurante de forma natural. Então eu não vejo nenhum contraste nessa postura que eu adoto com o que está sendo colocado. Eu tenho sido um defensor das medidas sanitárias, tenho trabalhado por isso, tenho defendido a minha população, tenho trabalhado para melhorar o sistema de saúde, então eu estou muito tranquilo com a minha consciência e com aquilo que eu faço no meu dia a dia. Mas o senhor pediu desculpa